te pertencemos, Senhor. Nós entendemos que Tu se manifesta como a Tua vontade, como Tu quer, Senhor. E nós queremos declarar essa noite como Tua igreja, que nós estamos abertos a viver e provar do que o Senhor quiser entregar ao Teu povo. Entrega, Senhor, conforme a Tua vontade. O vento sobre nós soprará como Ele quiser. Nós não iremos determinar como Tu vai agir, Senhor. Nós não temos esse direito. Nós queremos deixar claro essa noite que estamos abertos a viver profundamente as Tuas vontades, a maneira que Tu quiser, Senhor. Abre os corações daqueles que não conseguem entender a maneira que Tu se manifesta, Senhor. Abre os corações daqueles que querem receber, Senhor, mais de Ti. E transborda, Senhor, esse cálice. Em nome de Jesus, transborda, Senhor, esse cálice. Mas não deixa de fazer Tua vontade em nós, Deus. Não deixa de cumprir Tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que isso? Que isso? Não me solta! Me solta! Não, não! Onde vocês estão levando meu marido? Ai, papai! O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Papai! Não leva minha filha, não, por favor! Não! O que é isso? Solta! Solta! Bora, bora! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que enfim sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe!
Lindóia, e lá nós encontramos mais de 3.500 pessoas que foram para viver um momento e aonde falávamos muito sobre a igreja perseguida e países que sofriam perseguições religiosas. E embora esse assunto não era desconhecido para mim, ali eu conheci pessoas que não podiam mostrar o seu rosto, e algumas mulheres brasileiras que eram missionárias na Eritreia ou em outros países que viviam uma perseguição rigorosa, e mesmo ali elas tinham que estar vestidas com a burca, porque uma pequena foto que vazasse numa rede social naquele lugar, e com certeza muitas pessoas estavam fazendo isso, ela precisava cuidar não somente de si para poder retornar ao país, mas como também as pessoas que estavam lá no país ainda, que podiam sofrer por causa de uma foto dela aqui no Brasil, vivendo um encontro religioso. A gente às vezes se pergunta se estamos falando sério mesmo, quando falamos de igreja perseguida. Um dado que foi levantado, e o pastor Marcos falou ali, foi feita uma pesquisa para se levantar os 10 países que mais sofrem perseguição religiosa, e enquanto eles faziam essa pesquisa, que durou 5 meses, apenas nesse tempo de 5 meses, enquanto eles faziam essa pesquisa, mais de 4.000 cristãos foram presos. Apenas no período em que eles fizeram a pesquisa, mexendo até no resultado final da pesquisa, quando eles tomaram conta desses 4.000, e sem contar aqueles que eles não ficaram sabendo, que foram presos nesse período de 5 meses, nos últimos 5 meses. Ou seja, apenas esse ano, a gente tem por certo que no mínimo 4.000 cristãos foram presos por serem cristãos. Quando penso nisso, eu olho para os países como Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria e Índia, que atualmente estão no ranking dos 10 mais perseguidos. E eu me pergunto sobre nós, cristãos brasileiros, vivendo esse momento, como eu disse no início, com as portas abertas e sem ter medo nenhum de voltar para suas casas, sem ter medo nenhum de entrar nos seus trabalhos declarando ser cristão, ou de postar nas redes sociais um momento de culto como o que nós estamos tendo aqui. Você já pensou que você pode fazer isso? A intenção dessa mensagem de hoje, que não está fazendo parte de nenhuma série nesse momento da comunidade, não é que você se sinta mal. Não é essa a intenção. Nossa intenção não é que você saia daqui chateado consigo mesmo ou envergonhado. Não. A intenção dessa mensagem de hoje é talvez abrir os seus olhos para algo que está acontecendo com pessoas que fazem parte desse reino, que são pessoas que têm a mesma fé que você, mas elas sofrem fisicamente, psicologicamente, elas são afastadas das suas famílias, elas são afastadas da sua casa e muitas vezes são mortas, porque elas creem no que você crê. E talvez a gente não consiga entender a proporção disso aqui sentado. Talvez a gente não consiga. E se nós olhássemos, procura, não é muito longe, você vai no YouTube e coloca lá testemunho de pessoas que sofreram perseguição religiosa, e você pode até se emocionar com aquilo, você pode até perceber, poxa, olha só o que esse povo está vivendo, mas você ainda não está lá. Você não perdeu um parente. Ao fim do vídeo, a sua vida continua sendo a sua vida.
Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo em Atos, capítulo 7. Nós temos um momento no Evangelho, no Novo Testamento, em que a igreja começa a provar algo que Jesus já preparava-os para passar. Os apóstolos e a igreja que estava recém-nascendo começam a descobrir o que significa perseguição religiosa. E eles provam isso com sangue derramado. Atos capítulo 7, eu vou ler o versículo 54. Atos capítulo 7, verso 54. Diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E ainda no capítulo 8, primeiro verso diz: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Até aqui por enquanto. O que acontece na igreja de Atos a partir desse exato momento? O que acontece na igreja de Atos a partir da morte de Estevão? Se a gente vai lá para o capítulo 2 de Atos, a gente vê um crescimento frequente da igreja, dia após dia, o Senhor ia acrescentando pessoas, e aqueles cristãos começavam a ter a simpatia de todo o povo. Parecia que aquele encontro era agradável às pessoas. O que os cristãos estavam vivendo em Atos era a consequência de muitos atos milagrosos que os apóstolos faziam. A vinda de Cristo parece então que agora começou a tomar uma forma, e a única frase que podia fazer parte da cabeça deles é: não foi em vão a vinda e a morte do nosso Mestre, porque nós estamos vivendo um momento nunca antes vivido. Esse era o momento em que os apóstolos viviam. Eles viam a igreja crescer, eles se reuniam no pátio do templo. Eu até imagino por que não dentro do templo, primeiro porque o pátio do templo é onde as mulheres e as crianças podiam estar juntos. Segundo, porque o templo não iria comportar a quantidade de pessoas que eles precisavam para aqueles encontros. Imagina comigo que durante alguns capítulos, a gente não tem uma data exata do capítulo 2 até o capítulo 7, mas durante alguns capítulos, eles estavam vivendo momentos extraordinários. Eles estavam vendo aquele evangelho pregado a eles sendo anunciado para outras pessoas. Eles estavam cumprindo uma comissão gerada por Jesus, dizendo: vão, façam discípulos, anunciem, e o negócio estava dando certo. Pessoas estavam sendo salvas, vidas estavam sendo mudadas, e eles estavam vendo através deles o que Jesus fez, agora estava acontecendo através deles. Mas isso incomoda algumas pessoas, e pelo jeito isso não incomoda eles por um certo tempo, até que então a gente chega no capítulo 7,
E Estevão morre apedrejado por crer no Evangelho. Isso parece que sacode o negócio, mexe com as estruturas, balança a fé daqueles que estavam ali, né? Isso parece que mexe com o que eles, toda aquela força que eles tinham, parece que agora se comprometeu. Parece que agora eles já não tinham mais esse empenho. Por que eu digo isso? Porque o texto continua ainda no verso 1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o que os nossos irmãos estão vivendo hoje, nos países do sul, do leste asiático, ou do norte da África, ou no chifre da África, aquela região que é mais próximo do Marrocos, e o que eles estão vivendo ali não tem nenhuma diferença. Nenhuma diferença do que nós estamos lendo num texto escrito há 2000 anos. Nenhuma diferença. Agora, percebe que o texto ele vai continuar no versículo 4, e ele diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E eu preciso dizer, também esse versículo não tem diferença do que o povo está vivendo lá hoje. E eu tenho que dizer, nós somos muito sensíveis, muito sensíveis. A gente olha alguns vídeos na internet sobre perseguição religiosa e nós pensamos, isso estragou meu dia. Mas quando nós chegamos no nosso trabalho, a gente não abre a boca para falar sobre Cristo. Ou as pessoas da nossa casa pedem ajuda e a gente até ajuda com alimento, ajuda com dinheiro, mas a gente não senta com ela e diz: eu quero orar por você. Mas a gente acredita que o nosso estômago não aguenta esse assunto de perseguição religiosa e pessoas morrendo, porque parece que o negócio está muito distante, né? Mas o versículo 5 continua dizendo: indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Sabe o que eu percebo? As igrejas, segundo as pesquisas que a Portas Abertas fez, para quem não conhece, a Portas Abertas não é uma agência missionária, ela não envia missionários, ela é uma agência de suporte a cristãos em situação de risco. Ela é uma agência que trabalha dando suporte para aqueles que estão presos ou para as famílias daqueles que estão presos. A Portas Abertas fez uma pesquisa e ela descobriu uma coisa. Você sabia que as únicas igrejas que, dentro de países perseguidos, são as que mais crescem? Elas não param de crescer. E às vezes, muitas vezes aqui no Brasil a gente se pergunta, igrejas morrendo, igrejas não sabem se vai ter um próximo ano, e eles estão lá sofrendo com as suas vidas, e as igrejas deles continuam crescendo. Parece que a conta não bate em pensar que a ameaça de morte está mais parecendo que está impulsionando do que fazendo a igreja voltar atrás. Deixa eu ler uma história para vocês. Na verdade, isso é uma carta escrita pelo irmão Branson. Ele é americano e ele foi preso na Turquia. Ele já estava preso na Turquia por 2 anos.
E a carta dele diz o seguinte: ele tinha tido um crescimento imenso na sua fé cristã quando estava na cadeia. E nesse país, que é de maioria muçulmana, algumas pessoas foram visitar, nos Estados Unidos, algumas pessoas souberam que ele estava preso e foram visitar a sua mãe. E quando chegaram para a mãe de Branson, disseram assim, compartilhando da sua dor e numa tentativa de consolar essa mulher, eles disseram para ela: como deve estar sendo difícil para você ter seu filho preso e sendo torturado por ser cristão. Mas olha, nós estamos orando para que ele seja liberto o quanto antes daquela prisão. E é interessante que a resposta da mãe de Branson é a seguinte: essa não é a oração correta. É claro que eu quero que meu filho saia da prisão o mais rápido possível, mas a minha oração é que o meu filho saia da prisão quando os planos de Deus estiverem sido cumpridos naquele lugar. Aí então saberei que era a hora dele sair da prisão. O nome disso é conhecimento de causa do reino. É saber que dentro do reino existe uma causa, que a dor não é dor simplesmente por ser dor quando se trata de evangelho. E não estamos falando aqui de ter prazer sobre a dor para que o evangelho seja pregado, não estamos falando sobre a necessidade de que seja assim para que tenha um impacto, não. Nós estamos falando de que Deus não se limita, de que Deus faz algo acontecer mesmo em meio à nossa dor, mesmo em meio à nossa saudade, mesmo em meio ao nosso sofrimento. E aí fica difícil de entender às vezes o que o Romanos está dizendo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas ela é boa, perfeita e agradável mesmo quando choramos. E aí o interessante, o que eu penso é como é que a gente consegue fazer disso um momento de pregação em que a gente consegue colocar essas questões e dizer, vamos clamar, e é isso. Não é bem isso. Você consegue pensar que quando alguém está dentro de um país e ele sofre por questão religiosa, normalmente quem mais sofre não é o missionário que sai de um país e vai para lá. Os casos como o Branson não é comum, porque normalmente ele é deportado, e raramente alguma coisa acontece com ele. O maior problema é quem fica, a quem pertence àquele país. Esses que muitas vezes não têm uma opção de fuga para outro país, precisam permanecer e sofrer consequências de viver o evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, que talvez você já saiba, mas eu acho que esse é um momento muito oportuno para falarmos sobre isso. A minha família e eu estamos nos preparando para, em abril do ano que vem, nós sairmos do Brasil e irmos para a Ásia. E isso com certeza não é segredo para você, mas deixa eu te explicar algumas coisas extras dentro desse projeto. Nós estamos nos preparando há mais ou menos 9 anos que esse assunto Tailândia entrou no nosso coração. E dentro de muitas conversas com muitas pessoas, com muitos líderes, com muita gente que se dispôs a orar e até hoje nos acompanham nesse processo de preparação para a Ásia, vão surgindo alguns medos dentro do nosso coração. E dentro desses medos, o pior medo deles foi quando o Oliver nasceu. Porque quando a gente casou em 2011, aí de repente em 2012 nós começamos a observar a Ásia,
E os anos foram avançando, e nós fomos até para o Nordeste, ficamos um longo período no Nordeste, e o processo da Ásia estava avançando, e a gente começou a se deparar com quais dificuldades teríamos na Ásia, incluindo a questão da perseguição religiosa de países vizinhos à Tailândia. E a gente começou a pensar o seguinte: o quanto nós estamos dispostos, o quanto nós estamos dispostos. Nós olhávamos um para o outro e dizíamos assim: que privilégio seria morrer pelo Evangelho, que privilégio seria morrer por causa do Evangelho. Aí de repente o Oliver nasceu. Aí a gente precisa dizer, a gente voltou a se questionar, porque parece que seria muito mais fácil se fosse comigo, mas e se o nosso filho sofrer por causa do Evangelho? E se nós precisarmos viver essa separação do nosso filho? Poxa, ali foi o momento que a gente começou a reavaliar algumas coisas e repensar se de fato estamos dispostos a ir para a Tailândia. E eu posso até romantizar esse momento com vocês e dizer para vocês que no final de tudo a gente olhou e pensou, mas o mais importante é o reino, e então a gente vai porque o reino é o que está em questão. De fato a nossa decisão estava com essa base, mas eu não posso dizer para vocês que o medo não vai junto na bagagem. Eu não posso dizer para vocês que nós não vamos completamente despreocupados, porque nós pensamos muitas vezes, e até ontem eu conversava com os adolescentes um pouco sobre esse projeto da Tailândia, e eu contei para eles um pouco sobre o que é o budismo, e talvez muitos de vocês devem saber um pouco, ou ouvido falar alguma coisa sobre o budismo. O budismo, na verdade, no pensamento ocidental, se resume a um momento que você senta na postura de lótus, e você faz uma meditação em silêncio, ou talvez contempla a natureza e acha que aquilo é budismo, mas não é. E talvez uma coisa interessante que os países com uma perseguição mais severa normalmente não envolve o budismo. Entre os 50 países mais perseguidos, 30% apenas são países budistas. A grande maioria são países que vivem dentro do islamismo, ou poucos do hinduísmo. E acredite ou não, alguns países que são considerados cristãos vivem perseguição. Um exemplo, a Colômbia. É considerado um país cristão, mas está entre os mais perseguidos. Consegue entender? Mas aí a gente pensa que o budismo é fácil, é só entrar lá e viver dentro com o povo budista e está tudo bem, porque o negócio é só meditação. O problema é só porque o povo gosta de fazer meditação na postura de lótus, né? Não, você talvez não conhece o que é budismo. Uma vez eu escutei uma irmã falando para mim o seguinte: se eu não fosse cristã, eu seria budista. A minha pergunta para ela foi: tu sabe o que é o budismo? Talvez alguns de vocês podem ter dito isso. E se você disse isso é porque você não sabe o que é budismo. Você não sabe o que é uma religião que não se considera religião, mas que faz uma pressão tão grande sobre o povo, como por exemplo a Tailândia. Você ser budista é ser tailandês é ser budista. Ao momento em que alguém alcança o conhecimento do Evangelho e se rende a ele e decide ser cristão, ele não vai morrer por causa disso naquele país. Ninguém vai retirar a vida dele porque ele se considera cristão, certo? Mas ele só pode ser cristão se o chefe da casa permitir. Ele só pode ser cristão se o governo permitir. Vamos para a palavra que está já pronta, né? E o mais interessante é que ele somente viverá uma vida tranquila se ele saber o preço que ele vai ter que pagar. Porque se ele disser, não quero mais ser budista, ele não perde a sua vida, mas ele
perde respeito. E se você quer ferir um asiático, fira a sua dignidade. Você não precisa machucá-lo fisicamente, é só ferir a dignidade dele. O mundo termina. Por que você acha que no Japão, o Japão é campeão em suicídio no mundo? Por que você acha que no Japão as pessoas tiram a sua própria vida com motivos tão pequenos quando nós avaliamos? Perdi o emprego, se matou. Porque perdeu o emprego. Tinha outras opções? Muitas. Então por que ele perdeu o emprego? Porque ele será reconhecido como desempregado, alguém que fracassou, e ele não consegue viver com isso. Agora, para o asiático, para o tailandês, quando ele se diz cristão, isso é um preço muito alto, porque eles vão olhar para você como se você tivesse cuspido na tua pátria, e isso é muito pesado. E muitos tailandeses preferem não se render ao evangelho, não se declararem cristãos, porque se eles fizerem isso, é como se estivessem acreditando que a pátria não é mais dele. Eles abriram mão da sua pátria, e é como se eles dissessem: não quero mais ser tailandês. Isso é muito pesado para o asiático. E mesmo que nós estivermos dentro de um país que não sofre uma perseguição religiosa tão rigorosa, a Tailândia, dentro da Ásia, é o país que a igreja cresce cada vez menos, por causa dessa pressão psicológica que o povo vive. E o interessante é que dentro desse país, aonde nós estamos dispostos a viver, e que nós já temos uma data de partida, nós não sabemos se nós vamos conseguir cumprir essa data, porque nós temos dois grandes desafios pela frente. Uma delas é a questão financeira. Como se trata de um projeto do outro lado do mundo, duas trocas de moeda também se torna um projeto caro, mais do que nós gostaríamos. E o segundo motivo é porque nós estamos vivendo uma pandemia, e por mais que a gente acredite, tudo bem, é só abril do ano que vem, mas o ano passado nós achávamos que nessa época também estaríamos bem melhor, né, na pandemia. Então a gente descobriu que abril do ano que vem, além que vai chegar logo, são só mais 11 meses, ainda assim podemos não conseguir entrar por causa da pandemia. E no momento a Tailândia está vivendo a terceira onda. E olha, gente, que é um país pequeno e extremamente cuidadoso, muito mais do que os brasileiros, e está vivendo a terceira onda na pandemia. Fronteiras fechadas, nenhum missionário sai, e se sai, nenhum missionário pode entrar. Então, se sair, saiba que não pode entrar até que o país abra as fronteiras de novo. E eles são extremamente rigorosos com isso. Então, talvez a pandemia se torne um empecilho. E dentro desse processo, nós temos ainda um desafio futuro. E nesse desafio futuro envolve quem serão as pessoas que de fato vão colocar o joelho no chão por nós e vão clamar, vão lembrar de nós dia após dia para esse projeto da Tailândia. Para nós não é aliás, para vocês com certeza não é surpresa de que nós esperamos que essa igreja se envolva no nosso projeto. E se você querendo ou não, você já está envolvido, porque eu estou aqui. Um dos motivos que nos levou a pensar em morar em Criciúma durante esse período de transição para a Ásia foi o fato de que, primeiro, eu sou daqui, segundo, tenho família aqui, mas terceiro, eu tive liberdade para falar sobre a necessidade do projeto da Tailândia. E eu fui ouvido aqui. E não foram poucas as vezes que você já me ouviu falar sobre isso, aqui no púlpito. Isso me faz pensar que de fato nós já temos uma das igrejas que vai ser nossa retaguarda de oração. Mas deixa eu trazer você de volta lá para a situação da perseguição, aonde muitas vezes pastores que são presos, eles vão para a cadeia
E quando eles estão na cadeia, eles querem ouvir algo sobre a sua igreja, eles descobrem que a sua igreja não existe mais. Ela foi queimada. E muitos outros que estavam naquela igreja morreram. Há 2 anos atrás a gente ouviu uma história na Somália de 10 crianças que foram mortas, queimadas dentro da igreja, e elas foram impedidas de sair. Mas intencionalmente eles levaram os pais para fora da igreja e depois atearam fogo na igreja. Deixa eu contar para você, ler para você uma segunda carta de um pastor que estava preso há algum tempo. Ele era pastor na Somália e ele teve a sua sentença prolongada, e ele escreve para sua esposa, e na carta ele diz assim: eu agradeço a Deus por sua vontade me permitir ficar aqui na prisão por mais 5 anos e 4 meses. Eu anseio pelo dia que estarei reunido com você, minha querida esposa, com os nossos filhos e o povo de Deus em nossa igreja. Minha querida, me ouça não apenas como esposa, mas também como uma irmã que entende os caminhos do Senhor e sabe que eles são profundos e muitas vezes misteriosos. Sim, eu amo a você, amo as crianças e amaria estar livre para servir a Deus ao seu lado. Mas aqui dentro da prisão, além de Deus me fazer um prisioneiro por causa do seu nome, em um mundo sobre o qual Ele já é vitorioso, me fez também um prisioneiro do seu amor e da sua graça indescritível. Estou vivendo e experimentando do amor e cuidado de Deus todos os dias aqui. Quando eles me trouxeram para a prisão, tive pensamentos contrários do que a Bíblia diz. Pensei que o diabo havia prevalecido sobre a igreja e sobre mim. Pensei que a obra que fizemos na Somália e na Eritreia haviam terminado. Mas não demorou um dia até que o Senhor me mostrasse quem Ele é. Um Deus soberano e que está no controle de todas as coisas, mesmo aqui dentro da prisão. No momento em que entrei na minha cela, um dos prisioneiros me chamou e disse: pastor, vem até aqui, ninguém dessa cela foi salvo, precisamos muito de você aqui, você foi um enviado do Senhor. Então no mesmo dia que fui preso, ali continuei o meu chamado espiritual. Minha querida, quanto mais eu fico aqui, mais eu amo o meu Salvador. E quando compartilho sobre a graça dele para os outros presos, isso me ajuda a superar o frio e a saudade de estar com vocês e as crianças. Sei que muitos pensam que eu sou um tolo. Bem, não é isso que Paulo diz? Se enlouquecermos é por amor a Deus. Minha querida, eu te amo mais do que consigo escrever. Por favor, ajude as crianças a compreender que estou aqui como prisioneiro de Cristo pela causa do Evangelho. O nome disso é conhecimento da causa do reino. Há um tempo atrás, antes de eu ir embora daqui, há mais de 12 anos atrás, uma pessoa me perguntou, nós entrávamos nesse assunto sobre igreja perseguida e sobre pessoas que tinham perdido a sua vida, e alguém me perguntou assim: por que fazer isso? Mas por que? Você não é mais útil a Deus vivo? E aí eu perguntei para ele: o que você faria nesse momento se fosse você? E ele disse: eu diria, se é para perder a vida, entre perder a vida e dizer não quero mais andar com Jesus, eu digo não quero mais andar com Jesus. Porque afinal de contas, eu saio da frente dessas pessoas e eu posso voltar para a minha igreja. E aí eu penso o seguinte:
Não sei quais perguntas você faz para si mesmo sobre esse momento que nós estamos falando sobre igreja perseguida. Mas se você não consegue entender a causa do Evangelho, se você não consegue entender por que alguém não nega Jesus e é separado da sua família, não nega Jesus e vai para uma forca, se você não consegue entender isso, desculpa, mas você talvez ainda não conhece o Evangelho. Talvez você ainda não sabe o que é o Evangelho. Talvez você ache que sabe, mas não o bastante para gerar em você convicção. Ninguém morre por achar alguma coisa, mas nós morremos por convicções, por acreditarmos em algo. Eles não estão morrendo porque acham que estão certos. Eles estão morrendo porque eles têm convicção de quem é Deus. Eles estão sendo presos porque eles sabem o tamanho do poder desse Deus. A ideia, como eu disse até aqui, é fazer você reavaliar a sua estrutura de igreja, é fazer você reavaliar a sua postura como cristão. Porque se você não acredita que devemos morrer pelo Evangelho, que eu sou mais útil vivo do que morto, que é uma besteira esse negócio, por que então eles não mudam de país, ou por que então eles não se tornam cristãos secretos, pessoas que ficam escondidas o tempo todo, e por que só não pensam para si que são cristãos, não falam nada, por que eles ainda insistem em falar do Evangelho, se expor dessa maneira? Por que eles insistem em pregar o Evangelho dentro da prisão? Isso vai acabar causando uma forca para ele. Por quê? Se você não consegue entender isso, talvez você ainda precisa ser impactado pelo Evangelho. Talvez você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Eu não estou dizendo que você não está salvo. Eu não estou aqui pesando sobre você, se você está já com o seu nome no livro da vida ou não. Eu estou falando que talvez você esteja vivendo isso, mas você não entendeu. Talvez você não tenha entendido. Se há 2000 anos atrás, nós começamos a ouvir sobre cristãos que morreram por causa do Evangelho, hoje estamos ouvindo isso, significa que no próximo ano o assunto não será diferente. Significa que todos os dias, em algum lugar do mundo, existem cristãos sofrendo por causa do Evangelho. Todos os dias, quando a gente decide não abrir a nossa Bíblia porque estamos com muito sono, alguém está morrendo por causa do Evangelho. Todos os dias que nós decidimos não orar com a nossa família na mesa, até com as portas e as janelas abertas, antes de uma refeição, naquele dia um cristão estará sofrendo, não porque você não orou, não porque você não quis agradecer pelo alimento, não porque você não quis ler a Bíblia, não porque você não quis dormir um pouco mais tarde, ou acordar um pouco mais cedo, para ter um momento com o Senhor. Eles não estão morrendo por isso. Não estou te colocando como culpado, eu estou falando que eles estão morrendo porque eles creem no que você crê. Só que eles têm um privilégio que você não tem. Eles têm o privilégio de morrer pelo que eles creem, enquanto nós temos o privilégio de crer. Eles, além desse privilégio, eles têm o privilégio de sofrer, de morrer pelo Evangelho. E aí o interessante é nós pensarmos que a mesma Bíblia que eles usam é a mesma Bíblia que nós usamos. Há 50 anos atrás, quando foi implantado um partido dentro da Ásia, e o negócio começou a se tornar complexo, ainda muito mais tempo atrás, um homem chamado Hudson Taylor entrou dentro da China,
pregou o evangelho, voltou para o seu país de origem, juntou uma galera ainda maior e foram muitos missionários de volta para a China e pregaram o evangelho, e muitos cristãos se converteram, e eles viviam como chineses, eles se vestiam como chineses daquela época, e eles pregaram o evangelho fervorosamente. Mas então, muitos anos depois que Hudson Taylor já tinha morrido, esse partido comunista começou a inviabilizar qualquer possibilidade do evangelho ser pregado, a ponto de que os cristãos precisaram fugir. E estrategicamente ali já existia uma agência missionária chamada Missão para o Interior da China, que hoje se chama OMF. Essa agência se estabeleceu uma sede em Singapura, no sul no extremo sul da Ásia, e se espalharam por muitos outros países da Ásia, entre eles Tailândia, e depois de um longo período eles começaram de novo a achar novas estratégias de entrar dentro da China. Essa foi a agência no mundo todo que mais perdeu missionários. No mundo todo, nenhuma agência teve mais perdas de missionários por causa do evangelho, por causa da perseguição, do que a OMF. Essa é a agência com a qual nós iremos trabalhar na Tailândia. E nós cremos que no futuro vocês vão conhecer algumas pessoas que estarão nos visitando aqui, representantes da OMF. O interessante, por que eu falo sobre isso, é porque eu imagino pessoas que conviveram com a perda de outras pessoas por causa do evangelho. E rapidamente, deixa eu te contar, uma das pessoas que nós conversamos lá naquele encontro de Águas de Lindóia, naquele congresso que eu mencionei para vocês, alguém chamado Steve, ele e seus pais eram missionários no Zimbábue, há muitos anos atrás, e uma das viagens que a sua família fez de volta à Europa, eles recebem uma notícia. Eles faziam parte de uma equipe de numerosas famílias de missionários ali no Zimbábue, na África. E enquanto eles estavam em uma viagem, visitando algumas igrejas, falando sobre o projeto na Europa, eles recebem a notícia de que todos, absolutamente todos os missionários que compunham a sua equipe foram mortos. Entre eles, homens, mulheres, crianças, bebês de 3 meses, todos foram mortos. O Steve, para mim, foi a primeira pessoa que eu tive contato, e é uma pergunta inevitável de se fazer e que eu fiz: como vive depois? Como seguir? E ele conta que os próximos anos eles decidiram ainda permanecer no Zimbábue, até muitos anos à frente. Mas eles não eram mais os mesmos. E como continuar pregando o evangelho quando a morte esteve do seu lado? E nós não estamos falando de uma morte, de uma doença, nós estamos falando de uma perseguição religiosa. Como continuar depois disso? Ou ainda, como é que a gente olha para esse texto de Atos, nós vemos um homem chamado Saulo participando do momento de condenação de Estevão, mas logo em seguida, o mesmo Saulo está preso, o mesmo Saulo se entrega a Cristo, o mesmo Saulo escreve da prisão. Aí você pensa o seguinte, gente: se nós estamos entendendo que nenhuma morte é em vão, se nós estamos entendendo que nenhuma dor é em vão, se nós estamos entendendo que nenhuma prisão pode apagar o que Deus pode fazer, se está muito claro isso, é na vida de Paulo. Muito claro isso. Porque veja bem, Paulo escreve ao povo de Filipenses. Eu li parte desse texto lá no início desse encontro, mas lá no versículo 2 do capítulo 1 de Filipenses vai dizer a vocês: graças e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, do qual Ele
perseguia. Agradeço ao meu Deus toda vez que lembro de vocês. E todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde do primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu mostrar dois ambientes aqui nessa passagem. Primeiro, nós temos Paulo que está preso, e outro, nós temos a igreja que está lá vivendo o seu momento de igreja. E o que Paulo está falando sobre eles é: eu me alegro do que vocês estão fazendo. Eu me alegro porque vocês estão livres, mas sabendo da causa do Evangelho. E vocês estão fazendo o que precisa ser feito aí. Eu me alegro porque eu não estou preso em vão. Eu me alegro, e ele vai dizer isso mais à frente, do suporte que vocês me dão aqui. Mas olha que interessante: nenhuma dor é em vão. O versículo continua: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de que, como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus, esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, que discernem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E olha só, isso me descreve então a igreja que não está dentro da prisão. Paulo está descrevendo uma igreja que não está presa. Se nós estamos focando aqui de que dentro da perseguição religiosa existem aqueles que estão presos, entenda: esse povo era suporte de oração para Paulo. Esse povo era suporte de suprimentos para Paulo. Esse povo cuidava de Paulo na prisão. A igreja tem um papel dentro da perseguição religiosa. A igreja tem um papel para com aqueles que estão presos e que estão perdendo seus familiares. Nós somos essa igreja. Mas a questão é que nós precisamos nos encaixar com esse perfil de sermos cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Sermos irrepreensíveis, sermos puros, sabermos discernir o certo do errado. E o interessante é que Paulo, no próximo versículo 7, ele vai intensificar o que está acontecendo dentro da prisão. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É aí que a gente começa a entender as próprias palavras de Paulo dizendo que aonde Deus habita, aonde o Espírito habita, todo medo é lançado fora. Nós pensamos nisso, nesse texto de Filipenses, e eu me pergunto então, o que é que nós, como igreja, qual é a postura certa nossa como igreja? Eu estou partindo para o final aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando nós vivemos um cristianismo diet, sabe o que é um cristianismo diet? É a mesma coisa daquela visão do budismo, achar que budismo é aquela coisinha rasa de só sentar numa pedra e meditar, e isso é budismo, e não entender o que de fato a opressão que existe dentro do budismo, e por que não dizer uma opressão maligna que existe sobre a vida daqueles que são budistas, aquela escravidão que os budistas vivem. Muitas vezes nós, como cristãos, vivemos
um cristianismo diet. Porque afinal de contas, como é prazeroso nós estarmos juntos como igreja, não é verdade? Isso é real. Quando eu chego na minha casa, que o pessoal diz, vai ter churrasco domingo à noite, eu já tenho que avisar, gente, combinem no sábado. E olha o sábado ainda, porque tem influência. Cuidado com o sábado que combina. Ou combina outro dia da semana, porque domingo eu tenho um compromisso com a minha família. Domingo nós queremos viver esse momento intenso de igreja. Quando nós vivemos um evangelho, um cristianismo diet, é quando a gente não quer passar, a gente quer um cristianismo leve. A gente quer louvores que são do nosso gosto. A gente quer uma palavra que acalenta a nossa alma e não provoca agitação. A gente quer um momento de clamor em que eu oro pela prosperidade. A gente quer um momento em que, se eu for chorar, que seja por uma questão pessoal e que Deus esteja tratando. Mas o evangelho envolve muito mais do que isso. Envolve preço a ser pagado. E o maior preço já pago foi por Cristo naquela cruz. Tudo que você fizer a partir do momento do sacrifício de Cristo não se compara ao que Cristo já fez. Mas estar diante de um cristianismo que não é um cristianismo diet significa carregar a sua cruz dia após dia. E por mais que a gente pense, poxa, então o evangelho é pesado demais, a gente perceber que irmãos estão morrendo, isso é pesado demais. A gente viver conflitos espirituais dentro da igreja, isso é pesado demais. Não é melhor quando a gente sai com aquela sensação de foi uma bênção o culto, foi tudo ótimo. Você já pensou aqueles pastores presos, aqueles cristãos presos, indo dormir na sua cela gelada, fria, solitários, pensando o seguinte: foi uma bênção hoje, mais um conheceu o evangelho aqui dentro, mais um não vai sair dessa cadeia igual. Isso também é possível. Nós como cristãos, se nós temos um papel, se nós estamos vendo a igreja de lá crescendo, nossa postura como cristãos, então o que de fato falta para nós como cristãos? O que está faltando para nós como cristãos? Se nós temos uma Bíblia traduzida na língua que a gente quiser, da palma da nossa mão, nós podemos baixar agora, se quisermos, inúmeras versões, em quantas línguas desejarmos a Bíblia. Nós nem precisamos mostrar que estamos usando a Bíblia, porque ela pode ficar lá dentro do nosso bolso completa. Nós muitas vezes recebemos pelo WhatsApp uma enxurrada de bom dias com um versículo bíblico, principalmente das mães. E nós temos esse privilégio. Nós muitas vezes temos o tempo que precisamos para orar. Nós temos muito tempo para guardar, dizer assim, eu vou dormir 10 minutos mais tarde, ou quem sabe até mais, eu vou acordar 20 minutos mais cedo essa manhã, no meu intervalo do almoço eu vou orar. Nós podemos fazer isso. Então o que está faltando? O que falta para nós? Para que a gente de fato viva esse momento de oração, para que a gente de fato entenda o privilégio que temos. Sabe o que eu acho que falta? Talvez falta alguém nos perseguindo, falta alguém perseguindo você, falta alguém ameaçando a sua fé, falta alguém colocando uma algema nas tuas mãos, falta alguém ferindo você e a sua família, falta um desafio que cause ameaça, que tire o seu chão. Talvez falta isso sobre a sua vida. Há um tempo atrás eu ouvi um pastor que ele disse que a oração dele era não que as igrejas no Brasil acabassem. Eu lembro até que o pastor Valmir estava com a gente lá em Florianópolis. Mas a oração dele era que viesse sobre o Brasil uma peneira.
para dar uma filtrada, mas não para que aqueles que não são muito crentes saiam logo e fiquem os que são crentes, não, para que aqueles que não estejam vivendo profundamente esse evangelho sejam sacudidos, sejam abalados, comecem, ou vai mesmo, ou vai, é agora. Nós vivemos um mundo mau, que vai se intensificar cada vez mais, e essa perseguição religiosa pode sim chegar aos nossos dias. Eu queria que o louvor viesse aqui, que vocês fechassem os seus olhos, se você puder ficar em pé. Eu quero levantar um clamor por esses países, por esses irmãos que estão lá, vivendo um momento tão complexo, de pessoas que estão chorando porque os seus filhos foram tirados deles, de filhos que estão chorando porque receberam a notícia que nunca mais verão seus pais. Ano passado, a Débora me contou uma história de uma menina que chegou na escola e a mãe disse, e a professora disse: nós temos um desafio, um jogo para vocês, e o jogo significa que implica em você dizer para a gente, se caso teus pais tiverem aquele livro preto com uma cruz, e eles usarem esse livro, conta para a gente que você ganha 1 ponto. Quantos mais livros sua família tiver, mais pontos você vai ganhar. E aquela criança, naquele território islâmico, lembrou que sua mãe, todas as manhãs, lia aquele livro preto com a cruz. E a regra do jogo era que eles não podiam contar para os seus pais. Ela veio para a escola, contou para sua professora. A sua professora acionou quem precisava ser acionado, e no final daquele dia, essa criança recebe uma notícia de que ela nunca mais veria os seus pais, e que eles já estavam muito longe, que eles foram presos. E nós lemos essa história, que quem escreveu foi a própria menina, e ela contou que ela nunca mais viu seus pais. Como é que Paulo chama isso de privilégio? Aonde é que está o privilégio? Feche seus olhos. Levanta a tua voz em oração pela Coreia do Norte, um país que atualmente é o mais difícil para os cristãos. Clama para que, não para que eles sejam libertos das prisões, mas para que nada, absolutamente nada faça com que eles abram mão do Evangelho. Clama pelo Afeganistão, pela Somália, pela Líbia, pelo Paquistão, Eritreia, Iêmen. Clama pelo Irã, pela Nigéria, clama pela Índia. O Senhor vai até eles. Vai até aquele lugar, Senhor. Se tiver alguém nesse momento lá sentindo frio, Senhor, aquece, Senhor, de forma sobrenatural, Senhor, aquece. Se tiver alguém lá chorando por saudade da sua família, Senhor, consola. Traz um consolo, um abraço, Senhor, como se um de nós aqui em Criciúma tivéssemos lá com Ele,
dando um forte abraço e dizendo para ele: fica firme, fica firme, não desiste, não desiste, porque o Deus que você crê é maior do que essa prisão, é maior do que a saudade. Se derrama sobre aquele povo, Senhor, que tem chorado noite após noite, porque estão andando contigo. Se for da tua vontade, Senhor, se o teu propósito já tenha sido cumprido, liberta-os, ó Deus, liberta-os. Mas tu ainda tem planos, ó Deus, para a vida deles, aonde eles estão. Que isso fique claro. Abra os olhos, a mente e o coração, para que eles compreendam, Senhor, que um propósito muito maior está acontecendo, para que eles vejam os passos que eles estão dando, as pessoas que estão se convertendo, que o teu evangelho não parou, que o pregador pode estar preso, mas a pregação continua fluindo. Oh Deus, mas que isso seja uma certeza no coração deles, ó Pai. Eles não precisam saber que nós estamos orando, mas nós precisamos clamar. Nós como igreja precisamos levantar esse clamor. Nós como reino precisamos levantar esse clamor. Oh Senhor, nós não aceitamos que o diabo coloque sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, que é mais fácil permanecermos vivos, não importa o desafio. Nós não aceitamos que a morte pode ser algo maior do que o teu evangelho, porque mesmo na morte, Senhor, o teu evangelho será pregado. O mundo pode nos parar, mas se em 2000 anos o diabo não conseguiu parar o teu evangelho, não será hoje que o diabo vai conseguir. Não será agora que a morte vai nos ameaçar. Nós declaramos que haja vitória naquela prisão, que haja vitória sobre aquelas pessoas presas, que elas possam ter a mesma atitude de Paulo e Silas, de cantar uma canção, mesmo que as suas costas estão doendo por causa do castigo, mesmo que eles estejam numa posição acorrentados, ali haverá vitória em nome de Jesus, porque aqui também existe uma igreja que compreende o seu papel. Faz de nós, Senhor, uma igreja como de Filipenses, uma igreja irrepreensível, uma igreja que vive profundamente o teu Espírito Santo, uma igreja que não tem medo de anunciar o evangelho, uma igreja que não tem medo de clamar, uma igreja que não tem medo de olhar para a morte e dizer que ela não vai vencer, mesmo que ela leve os nossos irmãos, mesmo que ela cale vozes aqui dentro. O nosso Deus é muito maior que o nosso pranto, que o nosso choro e que nossos medos. Levanta a sua voz em oração. Diante dessa canção, não fique calado, não apenas cante a letra dessa canção, levante um clamor por causa daquelas pessoas que estão sofrendo hoje pelo evangelho. Levante um clamor pelas igrejas que estão vivendo apenas uma religiosidade fria, igrejas que estão vivendo uma ortodoxia fria, gelada, desconectada do reino de Deus.
clame para que o negócio comece a mudar, para que essas igrejas abram os olhos e sintam o Espírito Santo fluindo. Levanta sua voz. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos, Senhor. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, sim, nós pertencemos. Sim, nós declaramos. Sim, nós declaramos. Abba, eu pertenço com toda a nossa voz, com todo o teu clamor. Abba, Criciúma te pertence, toda a família aqui te pertence.
onde o seu amor é declarado, ali tu se faz presente. Tu és tudo, tu és tudo. Ali tu se faz presente. Brota em nós, Senhor, um coração disposto a viver profundamente esse relacionamento contigo. Um coração disposto a viver profundamente, Deus. Mas mesmo sabendo das ameaças, mesmo sabendo, Senhor, dos desafios, mesmo sabendo dos riscos, que não apenas tenhamos consciência de que não importa o que a gente sofra, nada será maior do que pessoas que estão perdendo suas famílias pelo Evangelho ou por aquilo que Cristo pagou naquela cruz. Mas ainda assim, Senhor, que a gente não diminua a preciosidade, o privilégio de crermos, mas sejamos uma igreja, não uma igreja estabelecida num lugar por anos, não uma igreja que nunca falha com os seus cultos, que está sempre atualizada com o que precisa de ser de melhor, com um bom som. Que sejamos uma igreja relevante nesse mundo, Senhor, uma igreja relevante, uma igreja que entende o seu papel, uma igreja que entende a postura a ser assumida, uma igreja que entende o que precisa ser feito, uma igreja como a igreja de Filipenses, uma igreja irrepreensível, uma igreja justa, uma igreja que se alegra com a justiça, uma igreja, Senhor, que celebra a graça que está sendo derramada sobre as pessoas, uma igreja que se alegra pelo fato de saber, Senhor, que a Tua vitória já está fazendo parte desse povo, uma igreja que se alegra porque servimos a um Deus que deixou um Espírito Santo consolador, e que irá consolar todo o coração que sofre por Ti, Senhor. Louvamos a Ti, Deus. Abba, levanta a tua voz. Eu pertenço a Ti. Levanta mais sua voz. Eu pertenço a Ti. Rasga o céu. Fala para quem você pertence. Declara isso para que o diabo escute. Abba, eu pertenço a Ti. Ainda mais forte, declare. Abba, eu pertenço a Ti. Nós pertencemos a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti.
te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós estamos falando com Deus que inclina os seus ouvidos. Um Deus que não é surdo, que não é cego. Um Deus que tem uma causa. Um Deus que tem planos. Um Deus que nos inclui nesses planos. Nós te louvamos, ó Deus.